Oi, gente, tudo bem com vocês? Gabriela aqui. Eu vou contar para vocês sobre a cidadania italiana judicial, sobre o meu processo. Eu vou dar um relato, basicamente, porque a gente sabe que esse tipo de processo ele é mais demorado, mais complexo, mais incerto, eu acho também. Então, assim, eu quero contar para vocês como foi a minha história para que isso possa servir como um exemplo para você que está indo, que quer fazer esse processo, que já começou, que vai começar, enfim. Eu, particularmente, quando eu fui fazer, né, o processo da cidadania italiana via judicial, eu fiquei com muitas dúvidas, com muitos receios, né, porque a gente sabe que é investimento de tempo, de dinheiro, e as coisas são bem diferentes, assim, da administrativa. Então, eu não vou aqui falar de coisas burocráticas, dessas coisas, assim, tipo, mostrar pra vocês o passo a passo, porque por mais que isso seja importante e eu ainda queira trazer esse vídeo, ainda não é o momento. Eu quero contar a minha história e depois eu vou realmente separar um tempo para eu fazer esse passo a passo e falar aqui pra vocês. Hoje eu vou citar algumas coisas do passo a passo, assim, de coisas que, né, a gente faz mais burocráticas, mas não vou ficar entrando muito nisso, né? Eu espero que a minha história possa servir como inspiração para alguém, assim como eu já vi, né? Eu assisti pessoas não, assisti um vídeo que me deu muita, sei lá, me encheu de esperança, assim. Eu até vou ver se eu acho ele, deixo aqui na descrição. Então, é por isso que eu tô gravando esse vídeo também. Então, gente, sem muita enrolação, eu sei que esses vídeos de relatos são longos, então, assim, se você quiser colocar aí no 1.5, no 2.0 para me ouvir, para me assistir, enfim, fiquem à vontade, às vezes é melhor, né? Bom, então a minha história começou lá em 2017. Eu quero contar pra vocês o que me fez, né, ter essa vontade, assim, nossa, quero ser cidadã italiana. Porque eu sei que pra muita gente tanto faz, a pessoa não quer, não tem interesse. E pra outras pessoas, sim, né? Cada um tem seus motivos e normalmente são motivos parecidos, assim, eu diria. O meu, gente, tudo começou lá em 2017, quando eu fui pra Londres. E foi minha primeira vez na Europa, enfim, foi minha primeira vez saindo do país sozinha para fazer alguma coisa, né, e tal. E aí eu fui, né, eu tinha primas em Londres, duas primas, três primas. E aí eu fui para Londres, morei com elas, morei um tempo com uma, outro tempo com outra. E essa segunda prima que eu morei com ela tinha um marido que estava no processo de tirar a cidadania dele, né, brasileiro, mas também tirando a cidadania italiana. E aí, gente, a gente trocava muita ideia sobre essa questão, porque eu comecei a ter interesse, eu assim, tava em Londres, encantada, gente, eu quero morar na cidade, amo essa cidade, eu quero ficar aqui, mas assim, eu não podia ficar mais tempo, então assim, eu tinha um tempo ali, daqui a pouco eu ia ter que ir embora, e eu tava assim, nossa, tipo, não quero, sabe, eu quero poder morar aqui. Então assim, o que me motivou foi morar em Londres. Acontece que hoje em dia eu não dou a mínima pra isso. Mas na época foi uma boa motivação. E aí, esse marido, né, hoje da minha prima, ele me falou várias coisas, me explicou, ele tava tirando dele vida administrativo. E aí, assim, eu fui pesquisar sobre as coisas e tal, e aí, tipo, existia uma lei, que ainda meio que existe, né, que é, assim, as mulheres que haviam nascido antes de 1948 não poderiam passar a cidadania para os descendentes dela. E eu, gente, nossa, tipo, fiquei chocada, machismo total, porque com homem não tinha isso, enfim. E aí fiquei meio assim, ai, não vai dar então. E muitas pessoas também me falando assim, ai, não vai dar, tipo, eu já tentei, você não vai conseguir e tal. Enfim, isso rola bastante também. Então se preparem. Aí eu, tá, não, beleza, não vou. Fiquei meio desencantada ali. Até que, como esse, né, marido da minha prima estava no processo dele, ele teve que ir pra Itália fazer algumas coisas. Ficou lá um tempo, aí ele ligou pra minha prima e falou assim, olha, tenho boas novas sobre vocês, né? Porque essa prima é da mesma parte da família que tinha italiana, né? A gente sempre soube que tinha uma italiana, mas não tinha ideia, não tinha informação nenhuma, gente. Zero. Então ele falou, olha, eu fiquei sabendo aqui que tem uma forma de você fazer isso via judicial. É mais longo, é mais complicado, é mais caro, mas existe essa forma. Aí a gente, bom, vamos ver isso aí, né? Começamos a pesquisar, né? Eu, principalmente, eu tinha mais tempo livre e tal. E aí comecei a pesquisar,
Falei, nossa, realmente tem. E aí comecei a ver coisas na internet e tal, descobri várias coisas. E realmente as pessoas falavam, olha, eu levei 2 anos, eu levei 1 ano, eu levei tanto tempo e tal. E eu, tipo, nossa, dá um desânimo, assim, né? As coisas que levam muito tempo, a gente fica, ai, sei lá, sabe? Mas eu queria muito e eu fiquei buscando ali informações sobre aquilo. Comecei a falar com advogados, enfim. Falei com assessores, que não tem nada a ver. Hoje eu vejo que, tipo assim, pessoas que entram ali, é até uma coisa que eu falo pra tomar cuidado, já uma dica, que tomem cuidado com quem vocês vão falar, sabe? Mas enfim, aí eu fiz todas essas coisas e como eu disse, eu tinha zero informação sobre a minha avó. Tipo assim, a gente começou a pegar ali umas certidões, tipo assim, peguei da minha mãe, aí peguei da minha avó, né, porque era tudo por parte de mãe. Aí fui ali pegando certidões de inteiro teor, né, pra ver mais detalhes sobre. Não tinha nada, não tinha nem falando que ela era da Itália. Eu, tipo, gente, será que essa mulher nasceu na Itália mesmo? Ou será que é uma lenda que a família, né, tipo, passa, assim? Mas aí, fiquei naquela, não, beleza. Não tinha as certidões, né? Então, assim, eu fiquei sabendo que podia ser que ela tinha sido naturalizada brasileira. E eu falei, aí, sei lá, né? Eu não tava muito animada, né? Apesar de, tipo, saber que era possível, eu não tava animada porque eu não achava informações. E aí eu comecei a entrar, a pesquisar. Achei um site, eu sou de Minas, né? Achei um site que falava sobre esses italianos que tinham chegado em Minas. Se eu achar esse site aqui, gente, eu não lembro agora o nome. Se eu achar, eu vou deixar na descrição também. Porque ele me ajudou muito, né? Tipo, vai que você é de Minas e tá procurando, enfim, pode ser bem útil. E aí, esse site, ele tinha ali os livros com os nomes das pessoas que tinham embarcado pro Brasil, que tinham chegado no Brasil, né? E aí, no caso, eu comecei a pesquisar, porque, tipo, tinha partes que era só digitalizado até um certo ano, mas tinha alguns anos, tinham eles digitados ali, então você podia encontrar só de pesquisar o nome. E foi assim que eu achei a família. Eu demorei 2 meses, tô falando assim, parece que foi rápido, mas eu demorei uns 2 meses pra achar a minha família, né? Então eu achei a bendita Bisa, achei ela. Vi lá que ela tinha vindo, né, Colombo, eu acho que fala, que seria tipo o navio que vinha na época, né? Ela tinha saído de Gênova. Eu fiquei, gente, será que ela é de Gênova? Que simples, né? Achei, né? Só que assim, gente, não é assim que funciona, porque muita gente que tava ali na região ia pro porto de Gênova pra viajar. Ou, tipo, a pessoa podia sair, enfim, as pessoas tinham portos específicos e quem não era do litoral podia viajar para Gênova para ir, então não significa que ela era de Gênova, né? Então eu comecei até uma pesquisa ali, entrei em contato com comunes ali de Gênova, região, nada. Aí eu só sei que eu falei, bom, alguma coisa eu já tenho, porque aí eu tinha lá que ela tinha chegado com a mãe, com o pai, né? Tipo, ela, a mãe, o pai e a avó por parte de pai. Então eu já tinha essa informação, olha isso, que lindo, né? Fiquei bem feliz, assim, fiquei, sabe, falei, caramba, tipo, eu já tenho alguma coisa. Eu fiquei com o coração, sério, cheio de esperança mesmo. Eu falei, é isso, sabe, vai dar, entendeu? Eu tinha certeza que... E assim, eu achei nesses 2 meses, mas aí no mês seguinte eu voltei pro Brasil e eu voltei meio desanimado. Falei, tipo, mesmo se eu achar, vai demorar muito tempo... E é muito dinheiro, e aí, enfim, né, comecei a fazer orçamentos ali com o advogado, mas assim, sem nem ter informação, os caras falam, tipo, o valor, mas eu nem tinha informação, sabe, como que eu vou saber? Enfim, aí eu dei uma parada, assim, em pesquisar certidão, em não sei o quê, porque eu já tinha tirado várias certidões, e assim, querendo ou não, gente, vai dinheiro nisso tudo, sabe? E eu tenho sorte ainda, né? Eu sou privilegiada, assim, que o meu pai me ajudou muito. Meu pai, tipo, pagou a maioria das coisas. E teve uma parte ali que precisava de advogado, meu pai é advogado, então ainda tive essa facilidade, assim, que acho que outras pessoas não teriam, né? Foram poucas as coisas que eu gastei do meu bolso, assim, pra fazer. Mas, assim, eu gastei muito tempo com isso, porque eu dediquei muito tempo pra fazer isso, sabe? Então, tem gente que tem tempo, mas não tem dinheiro, e tem gente que tem dinheiro, mas não tem tempo, aí tem que contratar alguém e ficar na mão dos outros. Enfim, gente, não é fácil mesmo não, sabe? Não é desanimando não, é informando que é assim, que as coisas são mesmo. Pra você estar preparado mesmo, sabe? Mas quando eu tava aqui no Brasil, eu tinha essa prima que ela era
que era casada com esse cara, que eu falei pra vocês, aí ela falou assim, Gabriela, você pegou a de óbito? Porque até então eu tinha pego certidões, tipo, de nascimento, de casamento, e todos estavam lá que ela era brasileira. Gente, essa maldita. Maldita não, bendita. Mas gente, ela é italiana ou brasileira, sabe? Tipo, eu tava indignada, porque, tipo, ela só sai como brasileira. Mas eu já tinha achado ela, né? Que até o nome sofreu uma mudança. Eu não sei se eu mencionei isso, mas o nome dela, tipo, quando chegou, que sofreu uma mudança. Então, nas certidões, cada certidão tinha um nome diferente, tipo, tanto o sobrenome quanto o nome dela. E com essa mudança de nome, a gente conseguiu achar ela e ver que ela não tinha sido naturalizada brasileira. Então, ao mesmo tempo que eu, tipo assim, tinha certeza que ela não tinha sido naturalizada, eu sabia que ela era da Itália, porque ela tinha chegado num navio, tipo, eu via nas certidões que ela era brasileira, então eu falava, tipo, é como se ela fosse italiana e tivesse virado brasileira, mas peraí, ela não foi naturalizada. Então, tipo assim, minha cabeça tava uma bagunça, assim. Aí eu sei que eu fui e falei, não peguei a de óbito, sabe? Porque as mais importantes, a de óbito você nem precisa pro processo, as mais importantes são nascimento e casamento. Ela falou, mas pega de óbito. Eu falei, olha, eu tô sem grana, meu pai também, tipo, meu pai não tava podendo na época e tal, tipo, era uns R$90, mas assim, eu não podia mesmo, sabe, eu tava bem quebrada, assim. E aí ela falou, não, eu pago. Aí eu falei, beleza, então eu vou correr atrás, você paga, eu vou correr atrás. Aí ela pagou essa certidão, né, porque até então só eu tinha, eu acho, não sei se ela tinha ajudado em alguma, mas enfim, porque também era do interesse dela, né, e tal. Aí eu peguei e tava lá, Itália, era o óbito dela, não sei o que, nascida na Itália. Gente, tipo assim, Itália, país inteiro. Então peguei aquilo lá, beleza, ela nasceu na Itália, lindo, mas a Itália, tipo assim, não é o maior país do mundo, mas é um país grande, né? Então fiquei naquela dúvida se, tipo, gente, será onde? E aí eu fui olhando as possibilidades, pesquisei muito sobre sobrenome, aí tem aquele Family Tree, aí tem o MyHeritage, tinha uns sites assim. Gente, eu fiz de tudo que vocês imaginarem, tudo. Um grupo de Facebook, tem um grupo que chama Cidadania Italiana Judicial ou Vice Judicial, não sei. Tinha lá, eu acho que eu tô nos 2 ou 3 grupos. E na época aí, tipo, eu falei, cara, talvez seja o momento de eu achar um pesquisador, porque existem pesquisadores, tem pessoas sérias, tá, gente, que você pode contar pra fazer isso, porque assim, tem pessoas que ficam tentando aproveitar de vocês, então é disso que eu falei antes, sabe, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, tipo, pra quem que você dá seu dinheiro, que serviço, você precisa mesmo desse serviço, você dá conta de fazer você mesmo, tem algumas questões aí, então, esse momento eu falei, cara, é o seguinte, eu já fiz tudo que eu podia, já tenho todas as certidões dela, já tenho tudo. Eu só sei que ela é da Itália. Sabe? E eu imaginava que era do norte, por causa de onde ela tinha saído, né? Do porto que ela tinha saído. Mas mesmo assim, isso não era uma certeza, sabe? Tipo, então eu pesquisei nesse grupo. Eu não sei se alguém me indicou, se eu postei, eu não sei como foi a forma de pesquisa, mas eu sei que eu encontrei um pesquisador. Até eu não sei se ele tá trabalhando com isso ainda, depois eu vou perguntar pra ele, se ele tiver eu vou deixar aqui na descrição. E aí, ele falou, bom, vou olhar. Eu passei todas as informações que eu tinha, tudo certinho. Ele falou, vou olhar nos livros, porque eles têm lá já pesquisas que eles fizeram antes. Então, às vezes eles já têm isso registrado, na hora eles vão te falar, achei aqui, entendeu? E foi o que aconteceu comigo. Então ele achou, eu falei, nossa, foi tão rápido que eu fiquei desconfiada, né? Aí ele achou lá num livro, aí eu, tipo, será? Né, eu sou uma pessoa desconfiada. Aí eu falei, cara, eu posso, das duas uma, ou eu acredito nele e vai dar tudo certo, é isso mesmo, ou eu acredito nele, né, contrato ele e vai dar errado. Não vai dar certo, o cara não vai fazer o trabalho. Enfim, então eu tinha essas duas opções, porque eu tinha boas notícias ali. E ele me mostrou fotos no caderninho, porque é tudo escrito à mão, né? Então ele mostrou ali escrito à mão, o nome, sobrenome, as coisas. Ele tinha achado a certidão até da mãe dela, ele achou dela, e acho que talvez do casamento, dos pais, uma coisa assim. Eu só queria dela. Aí, beleza, contratei, eu paguei na época acho que uns R$1.000. Aí, foi tudo dividido, assim, entre as pessoas que queriam tirar. Então, era eu, minha mãe,
minhas irmãs, né, que eu tenho duas irmãs, então somos 4, e essa prima, até então, ela tava interessada, então acho que nessa época a gente dividiu isso por 5, e fizemos lá o pedido da certidão da Itália. E aí eu paguei, ele me passou as informações todas, fizeram o pedido, aí me enviaram aqui no Brasil, uma mulher que trabalhava lá com ele, pegou e me enviaram. Eu falei, caramba, é real, tipo, existe, sabe? Tipo, aí descobri de onde ela era, né? Enfim, aí fiquei mais tranquila. E aí, com isso, eu fui entregar tudo ao advogado, porque aí ele fazia uma avaliação de todos os documentos, né? Então eu enviei tudo que eu tinha, tudo que a gente já tinha tirado. E assim, eu tô contando isso tudo só pra vocês terem uma noção de data. Eu pedi pro pesquisador, tipo, em dezembro. Eu entrei em contato com ele em dezembro de 2017. Ele já me confirmou e a certidão chegou em março de 2018. Então, pra vocês verem que, tipo, o processo é lento, sabe? Não é uma coisa rápida. E aí, gente, aí eu já enviei tudo pro meu advogado. Então, assim, entre março e julho de 2018, eu tive outras coisas pra fazer. Como, por exemplo, pegar todas as certidões, né? Que aí, tipo, já envolvia as minhas irmãs, que aí era nascimento, casamento, e aí cada um tomou conta de pagar as suas coisas, tá? Os seus documentos. É necessário a gente tirar. E também, eles eram de inteiro teor, então é um documento mais caro, não é só pegar uma certidão normal. E eles todos tinham que ser traduzidos e apostilados. E traduzir e apostilar é caro também. Então, pensa, só dando uma noção, assim, de gastos, assim, tudo isso envolve gastos, sabe? Como o nome sofreu alterações, tipo, tem alterações que até tudo bem, mas as alterações que tinham sofrido o nome, tanto dela quanto do pai dela, por exemplo, o pai era Ferdinando, vira Fernando, uma coisa assim, enfim, tinha sofrido essas alterações, a gente teve que retificar também. Então, é isso que entrou, né, onde entra meu pai como advogado, né, porque aí é um processo administrativo no Brasil, né, fazer essas retificações, mas você precisa de um advogado para te instruir, para fazer as coisas direito ali. Aí a gente viajou para outra cidade, num cartório, fomos fazer essas certificações, fazer o pedido, e a gente quis fazer isso pessoalmente porque outra coisa, né, quando você vai lá, conversa, e como é uma cidade relativamente perto daqui, a gente fez isso dessa forma, né. É uma coisa bem relativa, assim. Nesse meio tempo, essa prima minha desistiu de fazer parte do processo, então ficou ali só o seio familiar, né? Tipo, eu, as minhas irmãs e minha mãe. A gente já tava assim, encaminhando as coisas, mas é cansativo, sabe? Então, você vê, eu peguei em março, né? E só em julho eu consegui dar entrada de fato com o processo. Então, final de julho de 2018 foi o momento que a gente entrou com o processo. E aí, gente, é esperar as coisas irem rolando. Aí, tipo, eu não sei em que data exatamente, assim, acho que demorou uns meses pra juíza ser designada. E aí, nossa, eu acho que o meu foi rápido, porque eu vi gente no grupo, assim, rápido assim, né, pelo menos essa parte aí de retificar. Eu vi gente no grupo falando que demorou mais de 6 meses pra retificar. Pra mim foi tipo um mês, sabe? Aí, com essa entrada, era uma questão de espera. A juíza foi designada em algum momento, e aí tinha que esperar ela marcar a data, então foi tudo tipo espera. Tem um aplicativo, que eu vou deixar aqui, eu não tô lembrado o nome agora, que você consegue acompanhar tudo. Não lembro mais o número do meu processo pra ver isso. Quero ver se eu acho um print depois, alguma coisa. Mas eu tinha lá tudo. Vai tudo, tipo, você consegue acompanhar tudo. Então é bem tranquilo, assim, você pode ir acompanhando pelo aplicativo e ir trocando uma ideia com o seu advogado, se você tiver alguma dúvida. Eu acho que ela, depois de 6 meses, eu acho que foi em julho eu entrei com o processo. Então, lá pra, tipo, dezembro de 2018 ou janeiro de 2019, ela marcou a audiência pra daí 1 ano. Então, eu esperei mais 1 ano. Foi 1 ano de espera só pra eu ter a minha audiência, que seria dia 8 de janeiro de 2020. Fatídico ano. Então, só pra vocês terem uma ideia, o ano que eu peguei, sabe? Então, eu acho que o meu foi um pouco, assim, fora da curva, porque eu peguei um ano muito ruim pra ter minha audiência. Porque aí, em janeiro de 2020, eu tive minha audiência,
Deu tudo certo, o meu advogado mandou, olha, deu tudo certo, foi concedida a cidadania. Foram ótimas notícias, fiquei muito feliz. E aí, tipo, daí um tempo em janeiro me deram uma sentença positiva e aí publicaram a sentença, o meu também foi bem rápido, então a minha sentença foi dia 8 e publicaram dia 11 de janeiro. Então, tipo, tava, ai, sou cidadã italiana, tipo, eu tava desse jeito, vibrando, fiquei muito feliz mesmo. Acontece que a gente sabe que 2020 foi muito ruim, né, em vários sentidos, tipo, então, obviamente, atrapalhou meu processo, porque em fevereiro as coisas ficaram bem feias, e até então, assim, cara, simplesmente não sabia o que fazer, né, porque, tipo, aí foi parando tudo e tal, as coisas foram acontecendo aos poucos, então, em 2020 eu praticamente só aguardei a Comune fazer minhas transcrições, porque como parou tudo, tinha momentos que eles nem estavam trabalhando, e aí eu fui entrando em contato com o meu advogado, e ele estava acompanhando tudo, mas estava tudo parado, então, assim, gente, vocês acreditam que, olha, minha sentença deu positiva em janeiro de 2020, só em abril de 2021 eu consegui fazer minha inscrição no Aire, então, assim, eu esperei esse tempo todo pra poder fazer minha inscrição no Aire. Tipo, é muito tempo, sabe? O normal não seria esse. O normal seria, eu acho que no mesmo ano eu já teria conseguido fazer minha inscrição no Aire e tudo, mas infelizmente aí foi transcrever todas as certidões, então a minha, das minhas irmãs, da minha mãe, da minha sobrinha, então quer dizer, as que ficam ali no Comune, que consta lá que você é italiana. Mas que você é italiana, você tem uma certidão igual você no Brasil, você tem lá. Demorou muito. Eu fiz o meu registro ali do Aire em 2021, em abril. Mas eu já tava, assim, cansada, né? Porque, tipo, obviamente, por causa de 2020 inteiro, porque eu tive vários planos frustrados, assim, porque ainda assim, eu ainda tava com uma certa vontade de ir pra Inglaterra. E aí eu falei, abortar a missão, sabe? E foi muito bom, no fim das contas, assim, porque eu vivi umas coisas bem legais, assim. Eu acabei viajando em julho de 2021, sem saber nada. Eu falei, bom, eu vou. Eu fui pro México, fui pros Estados Unidos, e eu falei, vou aparecer lá na Europa em outubro pra ver se meu Aire tá aprovado, porque eu não recebi e-mail. E eu já tava cansada de esperar. Né, que foi até o que eu falei no outro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. Eu estava cansada de esperar, eu achava que o meu Aire já tinha sido sim aprovado, mas porque é um processo, eles enviam as coisas para o seu Comune, né, do consulado. O consulado envia para o seu Comune dá um ok pro consulado, e até o consulado te dar um ok, pode ser que assim, o ok já esteja no consulado, mas eles não tenham te passado ainda, tipo isso, sabe? Então eu já tava muito de saco cheio mesmo. E eu peguei e falei, bom, eu vou arriscar, é tudo ou nada, vou na Itália, pegar minha identidade. E se der certo, deu. Se não der certo, eu posso sempre voltar pro Brasil. Mas acontece que eu consegui pegar minha identidade, como alguns de vocês podem ter visto no vídeo que eu falei. Eu peguei minha identidade, então meu Aire nunca tinha sido aprovado, tipo assim, no site. Eles não tinham mandado que estava aprovado, sabe? Tipo, mas já estava aprovado. Então é aí que pega, sabe? Às vezes ficar esperando, sei lá, né? Ficar esperando você tem uma certa segurança. Tipo, já deu, mas ao mesmo tempo você pode estar perdendo tempo, se é que faz sentido. Aí eu peguei e fiquei já pela Europa, arrumei meu primeiro emprego, fiquei ali, morei na Suíça, e aí quando eu tava lá na Suíça trabalhando, em um certo momento eles enviaram um e-mail, tipo, o seu Aire está aprovado, tipo, cara, eu sei, sabe, eu já tava com uma identidade e trabalhando na Europa, então assim, porque como com a identidade você pode trabalhar, eu acho bacana, assim, já pegar a identidade se você tiver uma certa pressa, assim, como eu tinha. Porque tipo, eu queria ir pra Europa, eu queria fazer acontecer. E foi como eu fiz, né? Só que acontece que eu queria pegar o passaporte também, porque acho que o passaporte é importante pra você, tipo, sair e entrar, assim, da Europa mais fácil e tal. Senão você fica dependendo ali de mostrar sua identidade toda vez que você for entrar no país, junto com o seu passaporte brasileiro. E aí eu não tava me sentindo muito segura com isso. Eu trabalhei na Suíça, depois fui trabalhar em Praga. E aí, por fim, quando eu tava em Praga,
Eu tava assim, struggling em relação à identidade, ao passaporte, porque eu não sabia como fazer isso, sabe, gente? Porque eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu tive muita dificuldade em entender como pegar meu passaporte direto na Itália. E eu consegui fazer isso. Porque todo mundo falava, não, tem que ser no seu consulado onde o seu AIRE está cadastrado. Mesmo que você vá na Itália, não tem jeito. Então, eu vi várias informações nesse sentido, em grupos, em tudo. Por isso que eu convido vocês a sempre desconfiarem das coisas, sabe? Sempre procurarem saber mais. Aí, foi o que eu fiz. Eu, de fato, procurei saber mais. Acho que até meio tarde, né? Poderia ter feito isso antes. Mas eu consegui, sim, pegar meu passaporte direto na Itália. Esse bonitão aqui, cadê ele? Consegui. Chegou esse momento. Sim, só em setembro de 2022 que eu peguei meu passaporte, então demorou praticamente um ano entre a minha identidade e o meu passaporte, porque eu peguei a identidade em outubro de 2021 e o passaporte em setembro de 2022. Acho que muito por culpa minha de não ter pesquisado mais, assim, não ter corrido mais atrás, mas eu tava com também um certo desespero em relação a, tipo, trabalhar, ganhar dinheiro, então são várias questões. Eu vou ainda fazer um vídeo aqui pra gente sobre essa questão do passaporte, pegar o passaporte na Itália. Assim como eu quero fazer o passo a passo, eu quero fazer essa questão do passaporte na Itália. Me fala aí se vocês têm interesse, inclusive. E essa é a minha história. Eu quero trazer uma consideração final aqui pra vocês. Primeiramente, acredita que as coisas podem dar certo, sabe? Porque assim, se eu fosse ouvir todas as pessoas que me falaram coisas, eu não teria feito. Então vai aparecer muita gente pra falar coisa, ai, não vai dar certo, ai, comigo não deu, com você não vai dar também, ai, duvido que você vai conseguir, porque, tipo, difícil demais. Porque é muito caro, porque isso, porque aquilo, porque pra que você quer ir pra Europa, pra que isso, pra que cidadania. Então, assim, gente, faz o que você tem vontade, busca isso, se, sabe, é uma coisa que você quer de verdade, busca, porque é pra você também faz pra sua família, não sei. Eu, assim, no meu processo, tanto durante o processo quanto agora aparecem pessoas que eu nunca vi, né, primos que eu nunca vi, assim, nunca conheci. Mas eu também passo a informação. A gente busca muito. Eu sinto que isso foi um projeto durante a minha vida, durante muito tempo. Tanto que quando acabou, eu fiquei me sentindo meio perdida. Tipo, e agora? Eu conquistei uma coisa que eu queria muito. Foi um sonho pra mim. Eu sonhei. Pra vocês terem uma ideia, demorou muito. Eu comecei a procurar de onde era a bendita italiana até o momento que eu peguei meu passaporte, deu mais de 5 anos. Então, assim, não é um processo simples, não é um processo barato. Você dedica o seu tempo a um projeto e ele pode acontecer, sabe? Eu acho que o que eu quero falar pra vocês é isso, assim. Oi, linda. Acho que a gente cocria também, atrai as coisas e vai indo passo a passo, vai vivendo sua vida também. Eu acho que eu deixei de viver algumas coisas, sabe? Eu ficava muito encanada, tipo, caramba, eu tô tirando a minha cidadania, eu preciso focar nisso. Eu acho que, sabe, vai fazendo as coisas que você tem que fazer. Esteja focada nisso, mas também lembra que você tem uma vida, assim. E basicamente é isso, gente. Essa é a minha história, esse é o meu relato. Contando assim de forma demorada, né? Que esse vídeo tá bem demorado, mas rápido ao mesmo tempo, porque tem várias histórias aí nesse meio do caminho que eu não trouxe aqui. E se eu puder ajudar alguém em alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar aqui no comentário. Espero que isso seja uma inspiração para você também correr atrás do seu, acreditar que pode acontecer, porque eu acho que muito do que a gente conquista é também sobre se ver lá, acreditar, né? Tipo assim, eu já me imaginava vivendo tudo que isso poderia me proporcionar, todas as portas que isso iria me abrir, porque de fato é assim. E eu ainda vou passar algumas coisas aqui desse pós-cidadania, porque eu acho que foi um ano muito intenso, né? Desde que eu peguei a minha identidade até hoje. Acho que em alguns dias vai fazer exatamente um ano que eu peguei a identidade e é outra vida, né? Pra quem tem interesse de ficar na Europa, enfim, é outra vida. Me abriu muitas portas, sou muito agradecida, assim, a Deus, ao meu pai que me ajudou muito, acreditou em mim também, sabe? É bom estar perto de quem acredita em você. E a mim mesmo de ser tão dedicada, assim, de ter corrido atrás e acreditado. Gente, por hoje é só. Qualquer coisa, escreve aqui. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja útil pra alguém aí nesse mundão. Beijo.